Bom, vamos continuar falando dos pronomes relativos. Nós já havíamos falado das orações subordinadas adjetivas, tá? Então aquela palavrinha que junta a oração subordinada à oração principal é o pronome relativo, tá? E dentro dessas orações subordinadas, adjetivas, restritivas e explicativas, eles vão assumindo funções sintáticas diferentes, que nós vamos conhecê-las agora. Eu coloquei para vocês aqui 3 orações para vocês analisarem junto comigo, tá bom? Vamos lá, devagar, pausadamente, passo a passo. A menina que me beijou partiu meu coração, tá? Aí a gente tem aqui o pronome relativo aqui, tá? Antes do termo. Então o pronome relativo, ele sempre vai substituir o termo anterior a ele, que no caso aqui é a menina. André, como é que eu vou descobrir qual é a função sintática desse que aqui? É só eu pegar o verbo, tá? Que é aqui, ó, partiu. Aí eu coloco aqui, ó, a menina partiu meu coração. Agora eu já sei qual é o termo, qual é a função sintática do que. Então, se o que substituiu a menina, então a menina vai ser classificado como o que? Como sujeito. Então, nessa oração aqui, o termo que está sendo substituído pelo pronome relativo que, nesse caso aqui, ele tem a função de sujeito. Vamos ver agora a segunda oração. Gosto muito do telefone que ganhei. Tá? Ó, o que está aqui. Se o que está aqui, ele substitui o termo antecedente, que é telefone. Tá? Agora é só a gente analisar esse verbo aqui, juntando com o termo que está anterior. Olha lá, ganhei o telefone. Verbo, complemento do verbo. Qual é o nome desse complemento aqui? Objeto direto. Então esse que aqui, ele está substituindo o objeto direto. Ele tem a função sintática de objeto direto. Viu a diferença? É só vocês analisarem o termo antecedente e começar a frase com o verbo que está lá depois do pronome relativo. Aí vocês estão desmembrando a oração para saber a função sintática do pronome. Vamos para a terceira oração. O material de que preciso custa caro. Olha aqui, ó. Sempre que aparecer o pronome relativo, ele fica junto com a preposição, né? Olha lá, ó. Substitui aqui, ó, o material. Agora a gente vai desmembrar a oração para saber a função sintática desse termo aqui, tá? Olha lá. Preciso é o verbo, né, que está depois do pronome relativo. Percebam que sempre depois, olha. Sempre depois, tá? Olha aqui, preciso do, quem precisa de algo, né? Material. Verbo, complemento do verbo, tá? Só que esse complemento agora ele está introduzido por uma preposição. Se tem preposição no complemento, o nome desse complemento vai ser objeto indireto. Então a função sintática desse que aqui vai se chamar objeto indireto. Tudo bem, pessoal? Outra oração. Refiro-me ao texto de que tenho lembranças. Olha aqui, ó. Que substitui o termo que vem sempre anteriormente a ele. Tá? Olha lá. Agora a gente tem que pegar o verbo que está depois dele. Ó. Tenho lembrança do texto. Tá? Assim que fica desmembrado. Tenho lembrança do texto. Percebam aqui. Agora eu tenho que analisar o termo, os termos que eu desmembrei. Tenho é o verbo, lembrança é o nome, né?
é o nome e isso aqui é o que completa o sentido do nome, tá? Se eu tenho um nome que pede um complemento, quem tem lembrança de alguém ou de algo, tá? Então aqui eu tenho um substantivo abstrato, né? E eu tenho aqui então o nosso complemento nominal. Então a função sintática do termo texto ao texto, né, que é tudo isso aqui, é complemento nominal, correto? Agora vamos para outra oração. Respeito o grande artista que você é. Temos aqui o pronome relativo que substitui o termo o grande artista. Tá bom? Agora vamos desmembrar. Você é, o verbo aqui, ó, o grande artista. Tá bom? Sujeito, verbo. Que verbo é esse? Verbo de ligação. Tudo que vem depois do verbo de ligação, a gente chama de predicativo do sujeito. Então aqui o grande artista é o nosso predicativo do sujeito. Logo, esse que aqui exerce a função de predicativo do sujeito. Tá bom, pessoal? Próxima. A cidade em que vivi está destruída. Temos o que, pronome relativo, que substitui o termo a cidade. Tá? Olha lá. Tudo que vem depois do verbo de ligação, a gente chama de predicativo do sujeito. Então aqui o grande artista é o nosso predicativo do sujeito. Logo, esse que aqui exerce a função de predicativo do sujeito. Tá bom, pessoal? Próxima. A cidade em que vivi está destruída. Temos o que, pronome relativo, que substitui o termo a cidade. Tá? Olha lá. Percebam lá. A cidade em que vivi está destruída. Pegamos o verbo, ó, vivi. Quem vive, vive em algum lugar, né? Então aqui, ó, vivi na, porque o em se transforma em na, tá? Vivi na cidade. Então o termo aqui, ó, em a cidade em, né? Ou em a cidade, funciona como o quê? Como adjunto adverbial de lugar. Tá? Na cidade é o nosso adjunto adverbial de lugar. Logo, esse que aqui exercerá também a função sintática de adjunto adverbial de lugar. Tudo bem, pessoal? Agora, por último, essa oração. Tornou-se um jogador mais ágil que os críticos julgavam. Parece que a oração é muito grande, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Pronome relativo substitui um jogador mais ágil, substitui todo esse termo aqui, tá? Aí, a gente agora vai desmembrar. Os críticos julgavam. Agora, um jogador mais ágil. Tá grande. Foi. Os críticos julgavam um jogador mais ágil. Agora vamos analisar o termo para a gente dar a função sintática. Julgavam. Parece que a oração é muito grande, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Pronome relativo substitui um jogador mais ágil, substitui todo esse termo aqui, tá? Aí, a gente agora vai desmembrar. Os críticos julgavam
Agora, um jogador mais ágil. Tá grande. Foi. Os críticos julgavam um jogador mais ágil. Agora vamos analisar o termo para a gente dar a função sintática lá desse termo um jogador mais ágil. Os críticos é o sujeito, julgavam é o nosso verbo, né? Um jogador é o nosso objeto direto, tá? Então nós temos aqui, ó, um jogador, OD. Mais ágil é a nossa característica, né? É aquilo que funciona como característica de alguma coisa. Essa característica mais ágil são os críticos ou um jogador? Se relaciona com um jogador, né, gente? Se o nosso termo um jogador é o objeto direto, então essa característica vai se chamar predicativo do objeto. Ó, PO, predicativo do objeto. Então esse que aqui, ele também assume a mesma função sintática do termo. Então aqui, ó, a gente tem, né, esse termo aqui que vai se chamar predicativo do objeto. Tá bom, pessoal? Essa é a aula de hoje. Eu sei que o conteúdo é um pouquinho grande, mas como vocês já viram pronome relativo nas orações subordinadas adjetivas, então não vai se tornar tão difícil assim, tá? Eu espero que vocês façam, as atividades que foram propostas para vocês nesse módulo, no módulo 7, e qualquer dúvida estou à disposição. Bons estudos e fiquem com Deus!